e mais um dia de alta para os mercados. Hoje o Ibovespa subiu pouco mais de 2%, fechou acima dos 80 mil pontos, naquele movimento de retomada que eu venho falando há algumas semanas. Vou falar sobre esse tema, também vou falar sobre as vendas do Pão de Açúcar no primeiro trimestre desse ano e sobre um comunicado, uma mudança no conselho da IRB que fizeram as ações despencarem hoje. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Ibovespa segue em retomada, né? Desde o último dia 23 de março, quando atingiu os 62 mil pontos. A gente vê um movimento de recuperação. Hoje fechou acima dos 80 mil pontos, né? E algumas coisas aconteceram. Vamos lá. Primeiro que a gente vai falando, né? O movimento de desaceleração do coronavírus vem ficando mais claro e mostrando isso dia após dia. Então os dados mostram ali uma convergência, uma queda nas curvas, né? Os crescimentos aí estão desacelerando fortemente e isso, é claro, vem ajudando, vem estimulando os mercados, tá? Dado alguma definição do que está acontecendo. Mas esse não foi o principal motivo hoje, né? Tivemos alguns outros motivos. O petróleo, sem dúvida, foi um deles. Então a gente viu hoje o petróleo em forte alta, se a gente pegar o WTI subindo um pouco mais de 20%, o Brent subindo 7%, vamos falar dele, né, especificamente, que não tem uma questão de estoque, né, nos Estados Unidos, então é mais justo, mais fair, olhar para o tipo Brent. Mas tivemos um movimento de alta na commodity. Já tinha falado sobre isso ontem, né? Não dá para perpetuar o preço do petróleo nesse nível para sempre, não faz sentido, né? E o que a gente viu e que ajudou nesse momento? Bom, tivemos aí a OPEP, né? Eles fizeram uma teleconferência ontem e estão estudando um novo corte na produção. Então a gente tem um descasamento entre oferta e demanda, né? Então a oferta tem que ser um pouco mais, tem que se reduzir um pouco mais. Então isso ajudou. E tivemos também o Donald Trump. Então tem alguma tensão com o Irã. Na última semana tiveram algumas lanchas, 11 lanchas do Irã que se aproximaram de embarcações americanas. Ordenou para a Marinha, né, dos Estados Unidos que qualquer problema eles têm permissão para afundar embarcações aí do Irã. Ou seja, então que a gente pode ter uma redução na produção dado a um ataque a alguma embarcação do Irã, tá, pessoal? Então isso acabou ajudando, né? De alguma forma aí temos uma tensão no ar, uma atitude dessa dos Estados Unidos acaba reduzindo a produção global, né, e equilibrando os preços. Então a gente tivemos esses pontos aí em relação ao petróleo. O petróleo ajudou então, no nosso mercado hoje. Além disso, tivemos ontem, né, nos Estados Unidos, a aprovação no Senado de um pacote de 484 bilhões de dólares para os pequenos e médios empresários. Então a gente está tendo lá aquele movimento, né, a economia americana, como eu falo, é extremamente rápida, ela está conseguindo injetar muito dinheiro na economia, então a retomada tende a ser rápida, tá? Então esses pontos ajudaram muito o nosso mercado. E a gente está, como venho falando, né, a gente é um mercado que ficou mais para trás, né, ficou descolado, né, as bolsas, a gente caiu mais do que as outras, e aí a retomada agora tende a ser melhor, então a gente está aí no movimento de retomada. Então, do lado da bolsa é isso, e vamos falar dos papéis, né, das ações. Bom, Pão de Açúcar, né, PK3 soltou a prévia operacional, o resultado do primeiro trimestre, né, mostrando como é que estão as receitas, como é que eles estão crescendo, e o número veio super positivo, né? Então a gente viu um crescimento, falando de Brasil, na operação do Brasil, de 15% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, tá? Se a gente pegar, a gente está falando de mercado, é um crescimento bem expressivo. Eu fiz um vídeo recentemente falando dos 3 setores que eram mais defensivos nesse momento, e supermercados é um deles, né? Então o que a gente está? A gente está no momento de quarentena, né? Onde as pessoas estão impedidas de sair, de gastar, entretanto, elas estão consumindo, né? Estão comendo, né? As pessoas não deixaram de comer, elas estão indo ao mercado, né? Estão fazendo estoques, né? Muitas delas no final de março, ali, no início da quarentena, fizeram estoques, então a gente via isso nitidamente nos mercados. E tivemos um impacto aí bem positivo, tá? 15% é relevante. Vamos pegar exatamente a quebra, tá, pessoal? Se a gente pegar o consolidado da receita do primeiro trimestre de Pão de Açúcar, que inclui
América Latina e Brasil, a gente viu uma receita de 21,6 bilhões, tá? Um crescimento, se a gente pegar ajustado, né, pro forma, porque tem a aquisição da Êxito em relação ao ano passado, um crescimento de 14,1%, dado... então, assim, tem um ajuste, né? Se a gente pegar exatamente sem essa aquisição, né? Sem o ano passado, tivemos um crescimento muito maior, mas não faz sentido, né? Então, tem que olhar da forma que a gente chama de pro forma. Se a gente falar de Brasil, né? Então, o que a gente viu? O Grupo Pão de Açúcar tem o Açaí, que é o mercado de atacado deles, e o multivarejo, que a gente está falando de todas as outras marcas, né? Principalmente Pão de Açúcar, que todo mundo conhece, mas também tem Extra, tem aqueles mini mercados, então tem todo esse conjunto. Então, o que a gente viu, a alta, né, foi uma alta de 15%. Se a gente pegar o Açaí crescendo super bem, 23,8%. E do lado dos multimercados, né, do multivarejo, a gente viu um crescimento de 6,2%. Do Extra Supermercado crescendo 11,7%, Pão de Açúcar crescendo 8,9% e Proximidade crescendo 26,1%. Tá? Então, a gente viu um forte crescimento, que é o que eu venho falando, né? É um call defensivo. Nesse momento as pessoas não vão deixar de consumir e a gente tem um segundo momento, né? Que mesmo com a volta, com a retomada, as pessoas criam hábitos mais saudáveis. Então muita gente, né, vai querer cozinhar ou levar comida para o trabalho por uma questão de hábito saudável. Terão aquelas também que por uma questão de economia vão começar a levar mais comida. Então tem uma mudança de hábito significativa que a gente viu, eu vi isso num estudo feito na Ásia, né, quando acontece esse tipo de quarentena lá. Então existe esse movimento aí nos 4 trimestres seguintes, quando tem a quarentena, de uma mudança de hábito. Então a gente vai ver sim esse crescimento, essa elevação no nível de consumo nos supermercados. Bom, outra coisa que me chama também a atenção nesse case é o crescimento do lado das vendas via e-commerce. Então a gente viu um crescimento de mais de 80%, tá? Ainda é pequeno relativamente no todo, né? Então a gente está falando aí que no Pão de Açúcar, nas lojas de Pão de Açúcar, isso já representa 7%. Então já é algo pequeno, mas começa a ser relevante. E também do lado do app deles, né, do James, né, um concorrente aí de entrega de supermercado e restaurantes, eles tiveram um crescimento explosivo, né? Então isso também é um ponto positivo, não é relevante ainda na receita, mas mostra aí que eles estão se posicionando bem no e-commerce e nesse novo modelo de mercado e de restaurantes. Então, resultado bom, o papel subiu hoje forte, né? Chegou a ser negociado com uma alta acima de 10%, fechou com uma alta de 8,8%. Assim, setor defensivo, bem posicionado, está mostrando resiliência no crescimento. Bom, e por último, né, tivemos aí um comunicado de uma mudança no conselho da IRB, tá, pessoal? Então, os 2 conselheiros que foram indicados pelos grandes acionistas, no caso Itaú e Bradesco, para ajudar a estruturar a empresa, renunciaram hoje os 2 em conjunto, né? Com alegação por motivos pessoais e que querem voltar para as empresas de origem. O papel acabou tendo uma forte queda, né? Caiu um pouco mais de 7% hoje. E mais um fato estranho, né? Então a RB vem sofrendo muito desde a carta da esquadra, onde eles levantaram, né, que em 2019, nos 9 primeiros meses, aquele lucro operacional que eles colocavam por volta de 1,1 bi, na verdade não era aquele valor, mas se você fizesse o ajuste, você veria um prejuízo. Tivemos vários atritos, a empresa não conseguiu responder de forma substancial, que aquilo não fazia sentido. Aí tivemos problemas com o Buffett, né? Depois que a empresa falou aí, divulgou que o Warren Buffett havia investido na empresa, dobrado a posição, e depois o que foi descoberto é que não havia nada disso, ele não era acionista, nunca foi e nem pretende ser. Isso acabou gerando, né, culminando na demissão, na renúncia do presidente, do CEO e do CFO. Então, fatos estranhos atrás de fatos estranhos. Nesse momento, né, os 2 conselheiros que foram colocados pelos 2 grandes investidores renunciam. O comunicado não diz nada, né, a não ser que é pessoal. Entretanto, é algo extremamente estranho, duvidoso, dado o histórico da empresa, né? Esse é o grande ponto, né? Uma empresa ali que está colocaram em xeque os dados e a credibilidade dela, e todos os fatos que estão acontecendo
estão indo na mesma direção, contestando esse tipo de dado, né? Então isso aí é mais um ponto negativo para a empresa acabou recuando aí fortemente no pregão de hoje, num dia que foi super positivo. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.